Dados levantados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram um crescimento na quantidade de mortes por AVC entre as mulheres de 2010 a 2015, justamente o oposto do que vem acontecendo com os homens. A Organização Mundial de AVC, a World Stroke Organization, aponta que 6 em cada 10 mortes por acidente vascular cerebral acontecem com mulheres. Fatores culturais podem estar por trás dos dados. Além das tarefas de casa, as mulheres passaram a ter atividades externas de trabalho. O sexo feminino trabalha quase 8 horas a mais que o masculino por semana. Além disso, o uso de pílulas anticoncepcionais, reposição hormonal após a menopausa, colesterol, diabetes, entre outras doenças, acabam aumentando os riscos de um AVC. O AVC na mulher é mais agressivo e deixa sequelas que podem ser irreversíveis. Por isso mesmo, elas devem estar mais atentas. E ao menor sinal, a vítima deve ser levada imediatamente ao serviço de emergência médico. O atendimento imediato pode salvar a vida da pessoa ou aumentar suas chances de uma recuperação completa. Tá aí, gente, o assunto é importante, seríssimo. Aproveite e mande perguntinhas no @VocêBonitaTV. E a gente convidou hoje a neurologista, doutora Aline Turbino. Bem-vinda, boa tarde, prazer tê-la aqui, para falar de algo que, assim, além da preocupação, e a gente sabe muitas vezes que fatores são esses, mas explicar cada um deles, né, o quanto é a mudança, que às vezes a gente fala assim, mas eu estou tentando mudar, isso é suficiente? Então eu acho que a gente pode seguir nessa linha que vai ajudar muito. Vamos conhecer primeiro, eu queria que você explicasse, né, na verdade, o que é o AVC. A gente tem, inclusive, uma ilustração para colocar para o público. O que está acontecendo quando a pessoa tem aí o AVC? Então, existem 2 tipos de AVC, né? O isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico ele é causado quando você tem um entupimento de um vaso, né? Então, algo entope o vaso e falta suporte sanguíneo para esse local do cérebro. O AVC hemorrágico é aquele que é causado pelo extravasamento do sangue do parênquima, como se fosse uma mangueira que rompe e extravasa o sangue ao redor do cérebro. Tá. Qual que a gente tem para mostrar? Vamos colocar o videozinho? Vamos colocar o ilustre, então, e aí a doutora vai... a gente não sabe exatamente, mas a doutora vai passar a informação. Olha lá. Aí, eu acho que tá bombeando e tal, e aí depois ele vai para a parte sanguínea. Então, essa parte está mostrando, na verdade, né, o papel de algumas arritmias cardíacas, principalmente, que podem ser responsáveis por causar um coágulo, né? E esse coágulo vai em direção ao cérebro, sai da parte cardíaca, vai em direção ao cérebro e pode ser responsável pelo entupimento, né? Ou pela falta de suprimento sanguíneo quando eu entupo esse vaso. Ele enfim, desgruda dali, caminha pela corrente sanguínea. Perfeito. E pode parar em algum lugar fazendo esse entupimento. Isso, ele causa entupimento de algum vaso, de alguma artéria, e aí esse entupimento é causado pelo AVC do tipo que a gente fala isquêmico, pela falta de suprimento sanguíneo. Tá aí. Agora, a gente vai falar desses 10 fatores, né, que aumentam o risco, até para a gente entender que mudança a gente tem que ter e o que vale a pena, porque é claro que a prevenção é sempre o melhor. Nesses casos, então, a gente sabe que tem casos que são fatais, né, e alguns que deixam muitas sequelas. Isso, existe um estudo chamado Interstroke que foi feito em diversos países do mundo, né, e contou com quase 30 mil doentes. Eles conseguiram triar quais são os principais fatores de risco para uma pessoa ter AVC. Tá. E desses fatores de risco, 90% deles a gente conseguiria evitar se fizesse coisas corretas, vamos dizer assim, se tivesse uma vida mais saudável. Depende da gente. Depende da gente. Então, vamos conhecer o primeiro, olha lá. A gente vai falar de hipertensão, como item número 1. Se controlada, então, diminui as taxas de AVC em 47,9%. É bastante coisa. A hipertensão hoje é o principal fator de risco para quem vai ter um AVC, tanto isquêmico como hemorrágico,
tá? Então a gente consegue prevenir um AVC fazendo, né, o controle rigoroso da pressão, passando anualmente com o cardiologista, verificando e diminuindo principalmente a quantidade de concentração de sódio na comida. Tá. Infelizmente é uma coisa cultural, o brasileiro consome muito sal embutido tanto nos nossos produtos do dia a dia, no arroz, no feijão, como através de condimentos, enlatados, esse tipo de coisa. Então diminuir a ingesta de sal é importante e procurar um cardiologista fazer um check-up dessa pressão anualmente, pelo menos. E conferir, né, se realmente se está tudo bem. A gente falou, não tem muito tempo, de hipertensão também, uma pauta muito boa. Segundo, olha lá, sedentarismo. Esse aí preocupa, né? Esse preocupa bastante, porque o que a gente tem percebido é cada vez mais sedentarismo na nossa atividade corrida, né, no mundo atual. Tanto nos mais velhos quanto nos mais jovens também. As crianças são mais sedentárias, né? Os adolescentes também são mais sedentários. Então, cuidar dessa parte com atividade física regular, o que é hoje preconizada pelo menos 4 vezes por semana, fazer uma atividade física, seria ideal para evitar aumento de colesterol, aumento de gordura abdominal e melhorar a condição cardiovascular do paciente. Então, 1 hora por dia, pelo menos 4 vezes por semana. E que tipo de atividade, assim? Tem algum tipo de atividade recomendada? A gente considera atividades que alteram a frequência cardíaca e a função respiratória, né? Que sejam contínuas por pelo menos 50 a 60 minutos. Então, não vale aquela coisa de, eu caminho muito dentro de casa. Não, é considerada atividade fazer algo continuamente, sem parar, por 50 a 60 minutos. Certo. E sentir que essa frequência está te tirando um pouco da zona do conforto. Perfeito. Tá. O próximo na tela, olha lá, é o colesterol. Colesterol alto, então, olha só, se controlado, a gente também diminui bastante a chance. Então, 26% de redução através de medidas relativamente simples, né? Então, diminuir a ingesta de fritura, gordura e açúcar, que são alimentos que têm muita quantidade de lipídios aí, de colesterol ruim, que é o que a gente fala do LDL, seriam coisas importantes. Então, através dessa questão alimentar, modificar a nossa ingesta alimentar de coisas gordurosas e praticar atividade física, principalmente, que vai fazer com que esse processo de gordura seja queimado na nossa corrente sanguínea. E aí diminui também o colesterol. Isso. Com a atividade física. Então, alimentação e atividade física. Aí, olha o próximo. Dieta ruim. Ora, ela ia aparecer. O que a gente classifica e entende como dieta ruim? Porque as pessoas hoje têm até ansiedade, a sensação que se mudarem de vida nunca mais vão poder comer aquele docinho, enfim, o prazer de ir numa churrascaria, para quem gosta dessa, né, do churrasco. Como é que a gente coloca o equilíbrio na história? Então, o Interstroke, que foi esse estudo, mostrou também quais são os alimentos bons, na verdade, os alimentos protetores para a nossa saúde. Tá. Né? Então, foi bem interessante notar como a diferença de alimentação dos países mais pobres, por exemplo, para os países mais ricos, era uma coisa que diferia nessa população que tinha AVC nos países mais ricos como nos países mais pobres. Então, o que a gente conseguiu perceber, né? Que comer fruta, legumes, verduras, alimentos de base integral, né? Grãos integrais, leguminosas também, eram coisas que davam diferença nutricional, que protegiam esses pacientes. Puxa, que legal. Que é a dieta mediterrânea, que falam tanto, vai meio ao encontro dela. Ômega 3, peixe, esse tipo de coisa toda. Tá. E grãos integrais, que é uma coisa que agora começa na nossa cultura a entrar, mas ainda tem gente um pouco resistente a isso. Mas né? pode ajudar bastante. Bastante. E do que evitar é, como você falou, o lance da gordura, de açúcares, e deixar num equilíbrio mesmo do consumo desses alimentos. Não é que nunca mais vai comer, né? Não. Acho que a regra é que a gente tenha uma comida fracionada e que coma um pouco de tudo. Então, frutas, verduras, legumes de forma equilibrada são aí a chave disso, o peixe, né? Principalmente também, aí pelo ômega 3. Que entra tão pouco na nossa alimentação, né? E, poxa, sardinha, não dá para reclamar, que tá bem barato, né? Comparado aí com outras proteínas de origem animal. Além da dieta ruim, a gente vai para obesidade. Obesidade é um fator de risco para muita coisa. Acho que a obesidade é ruim para quase tudo na medicina, né? Para quase todas as doenças. É um dos grandes fatores cardiovasculares e eu acho que é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, igual a gente falou também na parte infantil, crianças, adolescentes cada vez mais obesas e a população idosa também cada vez mais obesa. O que a gente conseguiu perceber é que quanto maior a cintura abdominal ou a relação cintura abdominal-quadril, maior era a chance cardiovascular tanto de um AVC como do infarto agudo do miocárdio, que são hoje as principais causas de mortalidade
mortalidade, principalmente no nosso país. Então, assim, a gordura abdominal, ela é a pior de todas. Então, o segredo é se manter sem barriga, vamos dizer assim. Estar dentro dessa medida que hoje, quanto que é das mulheres mesmo? A gente tem essa relação quadril 0,9, que a gente fala para homem, 0,8 para mulher, né? Que seria uma medida entre a cintura e o quadril. Entre a cintura. Entendi. Não só aquela da circunferência abdominal que a gente pega no umbigo, né? Tem essa também. Essa é uma relação dessas duas partes. Olha, legal. Essa a gente não tinha ainda comentado nem mostrado ao vivo. Interessante. Aí, o próximo a gente vai falar de... Esse aí dá pano para manga. Estresse. Olha só o quanto a gente conseguiria diminuir. Doutora, como é que vocês, assim, encaram e orientam os pacientes hoje quando a questão é estresse? Porque é muito difícil, né? É complicado, né? Eu acho que dormir bem faz diferença para diminuir o nosso estresse. Terapias como meditação, yoga, atividade física, a questão do aprender a respirar, né, de ter um tempo, uma pausa do período do trabalho, enfim. E o estudo mostrou estresse não só do trabalho, né? Então mostrou estresse do trabalho, estresse de casa, coisas mesmo desde emocionais dentro de casa até uma questão de trabalho. Então talvez manejar através de terapia, atividade física regular e ter um hábito de sono regular vão fazer diferença no nível de estresse global que a gente tem. Tá aí. Vamos pro próximo, que é o tabagismo. Esse a gente não precisa nem dizer, né? Ô, coisa ruim. No caso do AVC, pode diminuir até 12,4%, então. Se controlado ou, claro, para a pessoa não fumar. Não fumar. A gente tem uma sorte, né, que no Brasil a gente vem vendo a queda desse hábito de fumo com o passar do tempo, isso é uma coisa boa, mas ainda a gente tem muita coisa para trabalhar nesse sentido. Então, o que a gente tem que orientar é principalmente procurar um pneumo, fazer um tratamento, né, para parar de fumar. Existe hoje como parar de fumar, existe tratamento para isso. Então, parar de fumar é uma boa dica para prevenir doenças tanto cardíacas como cardiovasculares aí do cérebro. E pneumologistas, então, podem ajudar. Né? Pneumologistas fazem tratamento para quem quer parar com o hábito de fumar. Tá aí, gente, e vale a pena. Então, até porque foram criadas muitas leis também restringindo, né, esses locais e o cigarro. E aí, claro, a gente sabe que essas políticas também funcionam bastante. O próximo, doenças cardíacas. Quando a gente fala de doenças cardíacas, a gente está dizendo aí aquele público que já tem uma predisposição ou algo genético ou que tem maus hábitos e adquire doenças cardíacas? A gente está falando das duas coisas. A gente está falando de arritmias cardíacas do tipo fibrilação atrial, principalmente. A fibrilação é uma das causas do AVC e às vezes ela pode ser adquirida ou o paciente pode ter esse problema previamente e não sabe que tem. Ou pode fazer parte do envelhecimento ou de algum infarto que ela tenha tido e ter deixado sequela. Então, o segredo para prevenir as arritmias cardíacas é mesmo fazer o controle, mesmo com o cardiologista, um eletrocardiograma, daqueles que a gente sempre vê no pronto-socorro, passar sempre, né, no cardiologista, fazer o check-up cardiológico vai ser ideal para diagnosticar se esse paciente tem uma arritmia nova, vamos dizer assim, nesse coração. Olha só. E aí a gente vai fechar com os dois últimos itens, que a gente só tem mais um minutinho, que é o alcoolismo e diabetes, que a gente sabe que também são bem complicados, podem aumentar o risco. A gente tem quanto tempo? 1h30, dá tempo, então, doutora, se você quiser falar aí a respeito do alcoolismo e diabetes. Então, o álcool deve ser, a gente não proíbe, né, mas deve ser uma coisa usada com moderação. Hoje, muito pouco álcool é recomendável, né, então, sem exagero, essa é a dica, né. E a glicemia aumentada, né, o excesso de glicose no sangue, ele age mesmo da forma no próprio vaso, né, fazendo com que esse vaso fique mais fino, cada vez mais fino, ou que ele se feche. Então, eu posso ter o AVC dos dois tipos quando eu tenho descontrole glicêmico. Tanto pelo fechamento do vaso, como desgaste dessa parede do vaso, como ruptura do vaso por desgaste desse excesso de açúcar na corrente sanguínea. Então, o diabetes também é seríssimo, né? Sério e deve ser até para quem controla, assim, com o uso de remédios, medicação, mas a mudança de hábitos também. Precisa fazer dieta, não tem jeito, não é só tomar remédio. Não é só tomar remédio. Tá aí, vou agradecer o trabalho da neurologista, a doutora Aline Turbino. Para quem quiser saber mais, entrar em contato com ela, vou deixar um telefone, que é o 5052
5052-2299. 5052-2299. Você já pode entrar em contato com ela. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Toda linda. E vamos ficar com aquela, né, com aquele alerta. Prestar atenção em cada item e falar, será que eu estou fazendo a minha parte? Né? Vai dando aquele check. E vamos tentar fazer o máximo que a gente puder, né? Lembrar que 90% dos AVCs, né, são causas com coisas que a gente consegue evitar. Então depende bastante da gente. Obrigada, doutora. Até a próxima.